Tem uma parada no nosso cérebro, cara, chamada de adenosina. Já ouviu falar? Ah, por aí. A- Né? É um aminoácido. Daquele jeito. A- Mas você já ouviu falar do ATP? Você lembra da sim. professora Claudete do Isso. ensino fundamental e médio? Você teve uma professora Claudete de Ah, química? Eu não Todo lembro. mundo teve Tá, uma professora vai. Claudete de química. E devia ser Claudete o nome. Ou Bernadette, ou Lisete. Eu tive Lisete. professores, eu tive homens professores de Ó, química. lá a galera te ensinou, o seu Jorge lá da química, Ah. ele te ensinou o que que era o ATP. O trifosfato de adenosina. É uma adenosina com 3-fosfato. Quando você é produzido na mitocôndria e é a molécula de energia da sua célula, inclusive do seu neurônio. Para ativar processos metabólicos, enzimáticos, você tem que dar um fósforo. O ATP tem Você 3. fosforila aquilo e ele vira ADP, difosfato de adenosina. Depois você gasta aquela energia de novo, o que que é? Conversar, fazer coisas, resolver problema, controlar a sua ansiedade, controlar a sua emoção, que envolve aumento do pré-frontal e gasta mais energia porque ele é caro. Por isso que uma pessoa que fica o dia inteiro num dia estressante, de noite está exausta. Porque ela teve que ficar segurando a onda porque aquele estresse não subir. Isso envolve utilizar o córtex pré-frontal, que é muito caro, e você fica cansado de noite. Quando você chega no final do dia, o seu ATP foi tão convertido em adenosina que o seu cérebro começa a ficar lotado de adenosina. Essa adenosina funciona como um neurotransmissor inibitório. Ele começa a te dar sono. Se você toma cafeína à noite, a cafeína bloqueia o receptor, antagoniza o receptor de adenosina e você impede que o seu cérebro sinta cansaço. Imagina o seguinte. Que é o que vocês estão fazendo agora, né, seus porra? É, mas é de tarde. Caralho, isso aqui tá sendo passado à noite, mas agora é de tarde. Imagina que isso aqui é o receptor, né? Isso aqui é a adenosina, né? Então eu tenho esse receptor, ele se encaixa nesse receptor e daí ele produz uma resposta dentro das células, certo? O que o café faz é bloquear o receptor. O receptor não encaixa, você não sente sono. E sabe o que é louco, cara? Existem coisas naturais que podem impedir. Por exemplo, ó, a minha. Como é que eu aqui? Geralmente, quando tá chegando, tá de noite, acabou o último programa, não sei o que, eu tô cansadão, cheio. Eu tô sentindo sono. Daí eu chego em casa, tô mais com sono. Que porra é essa? Você ficou alerta no trânsito. Não, porque eu moro literalmente a 3 minutos daqui, tá ligado? Então Cara, eu não sei o que é. Meu, chega em casa e deixa tudo numa penumbra. Já deixa tudo mais escuro, não liga luz branca, nada. Só liga um abajur lá no canto, assim. Não faz nada que te No agite. meu caso, tem também o lance de porra. Ó, Seu WhatsApp deve Deixa- ficar fudido deixa- depois que você não sai é. daqui. Deixa eu te fazer uma saio daqui pergunta. com vontade de ir pro computador. Deixa eu te fazer uma pergunta. foda aí, Quando meu. você deita, Ah, para dormir, aham. teus pensamentos aceleram ou diminuem? Depende, assim, eu racionalmente forço a onda pra relaxar e desacelerar tudo. Então, assim, ó, por exemplo, às vezes eu tô deitado assim, pô, aí eu começo a pensar, pô, caralho, não tô dormindo. Aí quando eu vou ver, aqui não tá relaxado. Aí eu, pô, vou relaxar. Se você deixar, você abre. Se você soltar, você abre. Você tá tendo que forçar pra ficar fechado. Aí eu, pô, não, vou relaxar, vou ficar na moral aqui. Aí lá pela terceira vez, aí eu apago. Sabe por quê? Mas assim, isso é outra coisa esquisita. Porque assim, eu garanto pra você que se você me der 5 minutos e silêncio, eu abaixo a cabeça aqui e durmo. Agora, na hora de dormir, às vezes é um problema. Na cara. hora de dormir. que Que eu sei que é a hora de dormir, entendeu? O seu ciclo talvez esteja meio errado. Não, velho. tá super meio errado. errado. E olha que louco, essa adenosina que acumula, se você passar certinho pelas fases do sono, quando você passar por uma fase que a gente chama de sono profundo, essa adenosina é lavada no seu cérebro. Ela é retirada do seu cérebro. Se você não tem os ciclos ideal do sono, cara, você já acorda com acúmulo de adenosina e o seu dia já começa cansado. Talvez seja o que acontece com você. Aí você passa o dia inteiro sonolento e de noite um dia leve. Isso aí. Caralho, agora tu descreveu. É isso aí que rola. Isso porque você provavelmente tá dormindo mal. É. E olha só que interessante que isso que eu estava falando para você. Algumas pessoas, quando elas vão dormir, aumenta a DMN. Começa um monte de ruído no cérebro. As pessoas não conseguem dormir por causa desse volume de atividade do cérebro quando elas estão ali deitadas. E daí onde é que essa atividade vai? Se a amígdala tá com tônus maior, ela vai visitar os problemas do cara. aí E daí sim. quando ela visita os problemas do cara, o cara fala assim, Aí a sua adrenalina sobe, seu cortisol sobe, sua melatonina desce e você entra no estado de alerta. isso. Aí você não dorme. É foda, meu.
que provavelmente deve acontecer bastante com você, né? Porque isso acontece geralmente quando a gente tem problema. Ou excesso de problema ou excesso de estimulação. Entendi. Vocês têm que mudar pra Floripa, velho. Fazer o podcast Flow. lá. Floripa. Floripa, 14 horas da tarde Ó, começa. o Fermento gostou da ideia, ó, vai copiar. 14 horas da tarde começa, 17 horas tá tudo liberado. Tu acha que eu cara. faço só o flow, quem dera. Deus, Cara, Deus me ajude, né, Mas é velho? assim, cara. Quando você vai tratar um paciente na clínica, até dica aí pros terapeutas que estão assistindo. Primeira coisa que você tem que resolver do cara é o sono, velho. Porque se você não resolve o sono, é você tentar andar com um carro sem os pneus. Não vai dar certo, cara. Sono aumenta a ansiedade, sono aumenta a tristeza, sono aumenta a impulsividade, sono aumenta comportamento compulsivo. Primeira intervenção é sono. Isso é uma coisa foda. isso é uma coisa interessante que ele está falando, cara, porque a ideia de psicoterapia sempre foi uma ideia de cura pela fala, né? E que é importante, porque a gente ajuda as pessoas a organizar esse, digamos assim, essa rede interna, né, de processamento de informação, né? Mas, cara, eu costumo dizer que se a estrutura metabólica não está organizada, aí você até pode mudar o sistema de crenças das pessoas, a forma como ela percebe as coisas, mas ainda assim, cara, você vai ter todo esse problema estrutural de sono, de falta de atividade física, de acúmulo de adenosina, de aumento de cortisol, que são coisas que, por mais que a pessoa às vezes entenda ou compreenda o que está acontecendo com ela, como aconteceu com você, ou mesmo que ela consiga lidar melhor com algumas experiências que para ela eram difíceis, esses padrões metabólicos eles vão sabotar o tratamento. Então, bom, nessa linha de pensamento, dormir de pouquinho em pouquinho parece uma má ideia. É horrível, porque os ciclos de sono eles têm um período. Você passa por 6, 7 ciclos de sono que duram em torno de 40 minutos, 1 hora e pouco. Certo? Então. Esse número não é um número aleatório, é um número. Não, tem gráficos que a gente consegue mostrar bem direitinho essas fases do sono, medindo a atividade cerebral por eletroencefalograma. Né? Você vai vendo uma mudança no traçado do eletroencefalograma. Né? No começo do sono, você tem uma regularização da atividade dos neurônios que vai fazendo com que esse traçado, que seria um traçado chiadinho, assim, começa a ter uma amplitude maior, que é o que a gente chama de alfa, sabe? Eu entrei em alfa, né? E a partir disso, você vai modulando essas ondas e cada fase do sono é composta por um conjunto de ondas específicos. Essa alfa aí tá ligada aos sonhos, não tá? Não, essa alfa é aquele momento que você tá de olhos fechados, quase dormindo. É bem no começo. É bem no começo. Tá. Isso. Tá.